Olá, hoje é domingo, Dia das Mães de 2021. Eu quero trazer uma reflexão sobre a mãe do nosso Salvador, Maria. Seja bem-vindo em mais um Caminhando com Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa. Espero que esteja tudo bem com a sua família, com seus entes queridos. Nós estamos aqui hoje, nesse domingo, ao qual você está assistindo a palavra do Senhor. Pelo menos é o dia que essa ministração vai ao ar até você, chega até a sua casa. E é uma alegria muito grande, muito boa, essa alegria do meu coração em poder repartir um pouquinho da palavra de Deus, do que a Escritura nos diz a respeito dessa mulher valorosa, dessa mulher sensacional, dessa serva do Senhor, dessa mulher que é idolatrada por muitos, mas também desprezada por muitos. E eu quero honrar aqui Maria, a mãe de Jesus. Quero honrar a vida dela, trazendo os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia, aquilo que os evangelhos dizem a respeito de Maria para os nossos dias. No nosso calendário sempre há Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Hoje tem dia para tudo, Dia das Crianças, Dia do Trabalho, enfim. Eu acho que Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Trabalho é todo dia. Eu dei alguns exemplos aí de alguns dias, não estou polarizando, mas na verdade nós temos que ter o respeito, o carinho e a admiração por cada profissional, por cada pessoa, por cada servo, por cada ente querido, todos os dias. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas todos os dias. Todos os dias. Mas hoje eu quero trazer essa reflexão sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Lucas, do capítulo 1. E nós vamos estar lendo aqui alguns versículos a partir do verso 26. A partir do verso 26. E eu quero trazer uma pequena reflexão daquilo que Maria, a mãe de Jesus, passou aqui na terra, quando ela, serva do Senhor, recebeu a visita do anjo. Eu quero também falar um pouquinho sobre a vida de Maria. Você acha que foi fácil para Maria ser ali a mãe do nosso Senhor, do nosso Salvador? Não foi fácil, meus irmãos. Não foi fácil. Enquanto meditava na palavra aqui, eu pude ver que Maria, José, também o pai de Jesus, mas como hoje nós estamos tratando como o Dia das Mães, em especial Maria, essa mulher valorosa. Ser mulher naquela época não era fácil. E nós vamos estar lendo aqui sobre como seria o nascimento de Jesus e o que ocorreu com Maria. Em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, nos diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa
de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já esse o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que passagem maravilhosa! Essa visita desse anjo Gabriel sobre ali a casa de Maria. É engraçado que nós temos que ver aqui algumas verdades desse texto. A história de Maria é uma história maravilhosa. A história do nascimento de Jesus é algo enriquecedor. É algo que nos traz, meus irmãos, um desafio muito grande para que cada vez mais nós nos fortalecemos no Evangelho de Jesus, nas palavras do Senhor, na palavra de Deus. E nós vemos aqui Maria, esta jovem. Provavelmente ela tinha ali entre os seus 14 e 15 anos. Porque naquela época, os pais entravam em acordo e seus filhos eram prometidos uns pelos outros. Então, provavelmente ela já estava aqui, né, desposada, isso é, ela já era pronta para o casamento, já estava ali, vamos se dizer, noiva de José. Mas é engraçado que você pode deixar sua Bíblia aberta ou você acompanha comigo através da leitura aí do texto, que nos diz a partir aqui do verso 27, que diz assim: uma virgem desposada, né? Isso é, pronta para o casamento com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Verso 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, ó muito favorecida. Fica alegre, ó muito favorecido, o Senhor é contigo. É engraçado que o anjo, meus irmãos, o anjo diz para ela, pessoalmente. O anjo não falou com os pais dela, o anjo não falou com os parentes dela, com a vizinhança dela, mas falou para ela: Ó, fica alegre, você é muito favorecida. E o Senhor é contigo. Então, verso 29 diz assim: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se, isso é, assustou, e muito pôs-se a pensar no significado dessa salvação. Certo? No verso 30, o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você é agraciada diante de Deus. Você é uma mulher que anda, você é o alvo da graça de Deus. É engraçado que nós vemos essa menina, essa adolescente, que nós podemos chamar assim, essa garota de aí seus 14, 15 anos, numa cidadezinha, num vilarejo pequenininho. Eu não imagino, mais ou menos, eu ouvi uns arqueólogos falando que naquela época, mais ou menos, esse era um vilarejo pequeno, com mais ou menos no máximo 3.000 pessoas. Uma cidade pequenininha, nesse pequeno vilarejo, entre 2 ou 3.000 pessoas no máximo. Uma cidade onde todo mundo se conhecia. Uma cidade pequena ali, e chamada, né, Nazaré. E essa jovem, ela sozinha, de repente ela se encontra entregue nas mãos do Deus Altíssimo.
Porque o Pai Celestial, Deus, escolheu essa mulher para ser aquela que ia gerar o filho dele na face da terra. Que ia trazer salvação à minha vida, à sua vida, salvação aos homens. E nós olhamos essa menina, essa mulher que é chamada pelo anjo de muito favorecida. Imagina o coraçãozinho dessa serva. A responsabilidade. Você gostaria de receber uma visita dessa? Receber uma visita de um anjo e falou assim, olha, você é muito favorecido, você é conhecido no céu. E o Altíssimo, o Senhor te escolheu, sabe? Porque você achasse graça, você é agraciado, você achasse graça diante de Deus. Você é o alvo da graça do Senhor, o seu ventre é o alvo da graça. E essa Maria, essa jovem, essa menina, ela é entregue totalmente ao Senhor. E ela se entrega totalmente. E o anjo vem e fala para ela assim, olha, verso 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. O anjo já dá o nome do menino. Ela já sabia o sexo do homem, do menino, que será chamado Jesus. Desse seu filho, esse varão, vai se chamar Jesus. Ele será grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Imagina o susto que essa menina teve. Meus irmãos, parem para pensar. Uma adolescente. E nesses dias eu pensando, meditando sobre essa palavra, o que ia trazer para os irmãos, e eu fiquei meditando. Eu tenho uma filha adolescente. O que essa nossa geração pensa na adolescência? Só nos astros, só na música, só nos aplicativos de celulares, só tem a cabeça voltada para os estudos. E não tem nada de errado isso. Mas poucos adolescentes sabem a importância do Altíssimo. E essa menina, essa Maria, ela já tinha consciência do Altíssimo, de Deus. Ela já sabia que o Messias ia vir. Ela já sabia que o Verbo de Deus já existia. Só não sabia que ia ser a partir dela, do ventre dela, que ela achou graça diante de Deus para dar à luz a Jesus, o Salvador de todos os homens. Mas o texto não para aí. É engraçado que eu fico maravilhado. Essa menina, hoje em dia, nessa geração, como eu disse para vocês, eles querem ser conhecidos aí pelo mundo, conhecidos pelo TikTok, ser conhecidos pelas redes sociais. Essa menina, essa adolescente, essa Maria, essa mulher, essa que se tornou seguidora de Jesus, ela já era conhecida do céu. Ela já tinha o seu coração grande na presença de Deus. Ela já tinha o seu coração conhecida pelo Altíssimo. Ai, meus irmãos, como isso é lindo, como isso é maravilhoso e tão rico para os nossos dias. Mas vamos continuar aqui no texto. Diz assim, no verso 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha a pergunta que Maria faz a partir do verso 34. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Só faltou ela falar, olha Gabriel, eu sou desposado, eu já estou aí pronto para o casamento, já estou noiva, mas eu não tenho relação íntima com José. José não me toca. A gente está fazendo nosso enxoval, José está construindo nossa casa, José está guardando dote para o dia do casamento. Como que eu vou ficar grávida? O que eu vou falar para José?
O que eu vou falar para os meus parentes? Como? Como? Se eu não tenho relação com homem nenhum. Verso 35 diz: respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Com a tua sombra, esse poder do Altíssimo o envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo traz outra revelação aqui para Maria, ao qual ela não estava sabendo. Sabe a Isabel? Verso 36. A tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês que aquela que diziam ser estéril. Isso é, Isabel, ali parente de Maria. Se você voltar um pouquinho, aqui mesmo no capítulo 1 de Lucas, se você voltar aos versos 24 e 25, diz ali que ela era chamada, ela tinha vergonha, era chamada de opróbio, mas, perante os homens, mas Deus visitou ela, visitou Zacarias, o seu marido, e ela na velhice fica grávida de João Batista. E o anjo revela isso para Maria. E diz: olha, a tua parenta, já é o 6º mês que ela está grávida, Maria. Já é o 6º mês que ela concebeu. E ela era estéril. Agora preste atenção no verso 37, meus irmãos. Acompanhe a leitura, que diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantas e quantas promessas nós temos na palavra de Deus. Quantas e quantas promessas o Senhor já fez na minha vida, na sua vida. Quantas promessas você tem guardado no teu coração no dia de hoje. Será que você tem buscado a presença do Altíssimo? Será que você tem entrado no teu quarto, buscado a presença do Senhor, meditado na palavra dele? Será que você tem buscado o Senhor em oração? Para que a promessa do Senhor para a tua vida, em especial para a sua vida, uma promessa que Deus vai fazer no seu íntimo, no teu coração, Ele pode falar diretamente ao teu coração, mas será que você tem dado chance para esse Deus, para que o Espírito Santo fale ao teu coração? O verso 37, porque não há impossíveis para as promessas do Senhor. Não há, a Isabel já tinha ali, chamada como vergonha dos homens. Mas Deus tinha prometido para ela e para Zacarias que eles teriam um filho. E ela engravida mesmo na velhice. Mesmo na velhice, ela engravida de João Batista. E o Senhor diz para ela então no verso 38, então disse Maria: aqui está a sua serva. Outra lição que nós aprendemos aqui, a disposição de Maria. Ela era uma menina disposta, uma mulher disposta. Preste atenção no verso 38. Então disse Maria: aqui está a sua serva. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E o anjo saiu. E ela ficou meditando ali naquelas coisas. Talvez ela tenha conversado depois, falado: meu Deus, como é que eu vou fazer para falar para José? E ela vai e conversa com José, está lá em Mateus, você pode dar uma checada lá depois. Ali em Mateus, no capítulo 1, ela conversa com José. E José fica: Maria, que história é essa? Você parece grávida. A sombra do Altíssimo te envolveu, José. E o José falou: poxa, eu não vou acreditar. Como é que eu posso acreditar? Mas o José gostava, amava Maria. E ele pensou consigo: eu não vou difamar essa mulher.
não vou defamar a minha noiva, eu vou embora, eu vou fugir, para que nada aconteça, porque a lei a lei naquele tempo dizia, olha, apedreja, mata, isso não pode acontecer, esse tipo de coisa, esse tipo de situação é carnal, não pode acontecer. Então José falou, olha, para que ela não fique difamada, para que a gente continue, eles vão pensar que sou eu vou fugir, e na minha fuga Maria vai ficar livre. Mas naquela mesma noite o anjo, talvez seja o próprio Gabriel, que aparece lá para José em sonho e fala, José, não fique com medo de tomar Maria por sua esposa, porque o que dela fosse gerado é do Espírito Santo. E José, a partir dali, não temeu mais. E engraçado que aqui, a partir do verso 39 de Lucas, no capítulo 1, diz que Maria ela vai visitar Isabel. Ali talvez porque a Bíblia fala que ali em Mateus que José já tomou-a para si como esposa, mas não tocou até que o menino nascesse. Até que Jesus nascesse, ele não conheceu Maria. Ele não consumou seu casamento. Ele cuidou de Maria como sua mulher. Ele assumiu Jesus como seu filho terreno. Mas sabendo que esse era o Filho do Altíssimo, que esse era concebido pelo Espírito Santo, não pelo pecado. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele não foi concebido em pecado. Ele não herdou a raiz do pecado. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, diz a palavra. Mas no caso de Jesus não, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele veio sem pecado ao mundo, foi tentado em todas as suas áreas, foi tentado em todas as coisas, sofreu, morreu morte de cruz sem pecado. E por isso ele é o Deus vitorioso, o Deus que sabe, que conhece as nossas vidas, conhece a nossa dor e sabe muito bem. Mas vamos continuar aqui na nossa meditação sobre Maria. O que nós temos que guardar é que essa moça, em primeiro lugar, ela é totalmente entregue ao Senhor. Em segundo lugar, ela é uma moça disposta para o Senhor. Entregue, disposta aos planos do Altíssimo. Ela não chegou para o Gabriel e falou, Gabriel, eu estou com uns projetos aí na minha vida. O José é um marceneiro aí de primeira, um carpinteiro bom, talvez a gente abra uma carpintaria e vamos expandir os nossos negócios aqui em Nazaré. Não, ela falou, eu estou pronta, eu estou disposta, aqui está a serva do Senhor. E o verso 39, eles vão ali, então, para a casa de Isabel. Verso 39 diz, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa da cidade região montanhosa a uma cidade de Judá. De Judá, de Nazaré para Judá, meus irmãos, é mais ou menos 130 quilômetros. Talvez sentada num burrico, talvez a pé. Não tinha estradas pavimentadas, qual nós temos hoje. Mas é uma moça totalmente disposta ao Senhor. Uma moça que tem vontade, que se entrega à vontade do Senhor. E ela vai para essa região montanhosa dessa cidade de Judá. Verso 40 nos diz assim, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita tu és entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que crê, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu quero chamar a tua atenção aqui, no verso 42, que diz, ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres.
Olha, Maria, você é uma mulher acima da média. Você é bendita, uma mulher bendita, você é uma mulher humilde para os planos de Deus, Maria. Você se dispôs, Maria, você se dispôs para cumprir o propósito dos planos do Senhor. É claro que aqui nós vemos também Isabel disposta, cumprindo a palavra do Senhor, que ela estava gerando João Batista. Então nós vemos essas mulheres valorosas da presença de Deus. E esses homens também, mas hoje nós vamos aqui a nos alegrar com o Dia das Mães, com o Dia das Mulheres. Essas mães, essas mulheres que olharam para os planos do Altíssimo na vida delas. Minha irmã, minha querida, eu falo para você nesse momento, será que você tem uma disposição de se entregar nas mãos do Altíssimo, nas mãos do Espírito Santo, nas mãos de Deus e dizer-me, eis-me aqui, Senhor, usa minha vida, Senhor. Usa minha vida, Senhor Jesus, para que eu transmita as tuas boas obras, para que eu seja as tuas mãos aqui na terra, para que eu seja os teus lábios aqui na terra, Senhor. Será que você pode fazer essa oração no dia de hoje, mulher? Mãe, para que você, mesmo você que está me assistindo, que está gerando aí um filho dentro do seu ventre, você possa já consagrar essa criança. Ou você que já teve, se tem um bebezinho, consagre na presença de Deus o teu filho, a tua filha. Consagre nas mãos do Altíssimo, impõe as suas mãos, carregue no colo, amamente, ore pelos seus filhos. Esteja disposta. E nós vemos aqui no verso 42 que ela é uma mulher bendita, ela é uma mulher humilde. Porque em Apocalipse 1:8 diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele já veio, ele já existia, elas só estão aceitando ali o propósito do Altíssimo na vida delas. Olha que um sublime é isso, meus irmãos. Com profundidade que nós temos que entender essa palavra. Ó, meus irmãos, nós olhamos aqui para esses versos e nós vimos que essas mulheres eram mulheres que eram seguidoras do Senhor. Maria era a mãe do Senhor, mas ela teve que aprender a conviver e saber que aquilo que ela estava gerando ali no seu ventre tinha um propósito, tinha uma agenda do céu, tinha algo estabelecido dos planos do Altíssimo para a vida dele. Era algo sublime, algo que ela tinha que cuidar. E ela foi disponível, ela estava disposta, ela era entregue, ela era humilde. E nós vemos aqui no verso 45, bem-aventurada a que creu. Ela teve fé, ela creu. Mesmo não entendendo a situação, questionando o anjo, como é que eu vou acontecer? Não, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, você já está grávida, Maria. E ela se dispõe. E o mais lindo, depois, a partir do verso 46 desse capítulo 1, ela traz esse cântico que diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria reconhece que ela precisa de um Salvador. Maria foram acrescentando durante anos sobre as costas de Maria, algo que ela não queria. Nesses concílios papais que existiram aí para trás, foram acrescentando coisas sobre a vida de Maria, que nós vemos, ao contrário, a humanidade de Maria. Nós vemos quando Simeão, ali depois, quando ela vai levar o menino para ser circuncidado, ao 8º dia, Simeão chega e traz uma palavra: você vai ser uma mulher de dores, esse menino vai ser um divisor de águas, vai trazer divisão, mas não divisão porque ele é um menino mau, ao contrário, porque a luz dele vai resplandecer. Ele vai trazer uma divisão entre luz e trevas, e o seu coração será transpassado por uma espada.
Nós vimos ali na crucificação quem estava aos pés da cruz. Maria, a mãe de Jesus. E vocês não imaginam o quanto que essa mulher sofreu. Ela aprendeu a se tornar mulher, cuidando de Jesus. Sabendo que um dia, quando ele saiu de casa, ele foi cumprir o seu propósito. Ela teve as preocupações dela como mãe. Em Marcos, no capítulo 3, fala que os irmãos de Jesus, porque depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos. A Bíblia nos relata isso. Maria teve outros filhos. Em Lucas, em Marcos 6, 3, ali nos traz ali o nome de alguns dos irmãos de Jesus, irmãos e irmãs. José, depois de um tempo, a Bíblia não fala, mas ele faleceu. Jesus ficou ali como o homem da casa, o primogênito ali daquela casa. Mas quando o Espírito Santo diz, é hora agora, é hora de partir para o seu ministério. Aos 30 anos Jesus vai. E ali em Marcos no capítulo 3 fala que a pessoa está falando, olha, então Jesus, os irmãos tá louco da cabeça. Então apertei, ele está curando todo mundo. Ele está falando que o Cordeiro de Deus foi falado sobre a vida dele. Ele tá passando, ele tá surtando, mãe. Nós precisamos ir lá resgatar ele. Ela ali com a concepção de mãe. Vai ao encontro ali de Jesus. Eu vou até abrir aqui e mostrar para vocês. Marcos, aqui no capítulo 3, no verso 21, diz: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Mãe, ele está curando todo mundo, ele está sendo apertado, ele fica sem comer, sem beber, mãe. Só tem que ver o que a gente tem ouvido falar do teu filho. Ele fazia aqui, cadeira, mesa com a gente, carpintaria, agora está curando todo mundo. Surtou, mãe, ele está fora de si. Né? Mais para frente nós vemos aqui, no verso 31 de Marcos, no capítulo 3, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. Eles disseram, olha, a tua mãe, os teus irmãos e irmãs estão aí do lado de fora à tua procura. Então lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe? E meus irmãos? E correndo o olhar, a Bíblia diz aqui no verso 34, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis aí minha mãe, eis aí os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós somos os irmãos de Jesus. Meus irmãos, quão sublime essa palavra de Maria. Ela crê, ela está presente ali na crucificação de Jesus, junto com João, o discípulo amado. E Jesus ali, naquele momento, ao qual ele recebeu, naquela crucificação, todo o pecado do mundo. Jesus ali recebeu todo o pecado. O Pai não podia estar com ele naquele momento, porque ele recebeu o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Mas ali, o Espírito Santo estava impelindo, empurrando um discípulo, João, e talvez ele olhando, e ela olhando para Jesus naquele momento, olhando para o Filho de Deus, mas olhando para o filho dela também. Talvez tenha passado e ela guardou aquela palavra no seu coração, que Simeão diz para ela, olha, uma espada vai atravessar o seu coração, Maria. E ela sentiu toda a dor. É engraçado que nós vemos aqui na palavra, em Lucas, no capítulo 2, meus irmãos, conforme eu vou falando para vocês, vai vir ouvindo o texto na minha mente. Me perdoe, nós estamos batendo um papo aqui. E o texto aqui em Lucas, no capítulo 2, verso 19, diz que esses acontecimentos dos anjos, dos pastores, no nascimento de Jesus ali, diz assim, no verso 19, Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Isso é de uma grandeza, meus irmãos.
é de uma grandeza, porque essa mulher guardou tudo no seu coração. Simeão trouxe essa palavra, essa profecia para ela, dizendo: Maria, Maria, mãe desse menino. Esse menino, capítulo 2, verso 34, Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, para ser o alvo de contradição. E também uma espada traspassará a tua própria alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E Maria se encontra ali aos pés da cruz, vendo o filho dela. Talvez tantas memórias surgindo naquele coração, mas ela sabia que ela estava ali com um propósito maior, que Jesus estava cumprindo uma agenda do Altíssimo. Talvez, meus irmãos, você não entenda muitas vezes aquilo que Deus quer fazer na vida dos teus filhos. Você sonhou com algo para a vida dos teus filhos, mas eu falo para você, mãe, nesse dia, mulher, entregue o seu filho ou a sua filha na agenda do Senhor. Entregue ele. Deixa que o Altíssimo tome conta dessa vida, a vida do teu filho e da tua filha. Deixa. E a última vez que nós vemos aqui está lá em Lucas, em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1, ali, nós vemos Atos, no capítulo 1, ali eles estavam na ascensão de Jesus. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. E os discípulos estão em Jerusalém, ali todos. Verso 12 do capítulo 1 de Atos, diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo e se reuniram Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estavam perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Olha onde ela está. Junto com os discípulos no cenáculo. E com eles, os irmãos dele. Os irmãos de Jesus estavam junto. As mulheres que seguiam Jesus. E com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E eles todos estavam orando, e todos ali foram cheios depois, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é algo sublime, maravilhoso, que nos dá norte, que nos dá direção. O que eu quero deixar para você hoje aqui, mãe, mulher, hoje, Dia das Mães. Mulher, que você um dia possa, você que não é mamãe ainda, trazer à luz um filho, uma filha, e entregar na agenda do Altíssimo. Entregar o seu filho, sua filha, na mão do Senhor. Você que é mamãe, nesse dia, ore pelo seu filho. Entregue a vida dele. Ai, pastor Giba, mas o senhor não sabe como é que está meu filho. Não interessa. Entrega ele na mão do Senhor. Entra no teu quarto no secreto, ora ao Senhor. Entrega a ele. Você tem autoridade de mãe. Você tem autoridade. Entrega ele na presença do Senhor. Fala, Senhor, cumpra
o teu propósito na vida do meu filho. E você vai ver a resposta de oração chegando no tempo e na hora certa. Não olhe para a situação talvez atual do seu filho, talvez ele esteja aí desviado. Talvez ele esteja passando por um momento difícil na vida dele, de confusão mental. Não se preocupe, faça a sua parte. Tenha fé como Maria teve. Tenha disponibilidade. Creia, seja humilde. Reconheça que existe um Salvador, um Senhor. Maria reconheceu que ela carregou no seu ventre, cuidou, trouxe à luz o Filho de Deus, mas que ele tinha uma agenda, ele tinha um propósito do céu para a vida de muitos. Que Deus te abençoe nesse dia. Parabéns pelo seu dia, mamãe. Parabéns. Deus te abençoe. Seja profundamente abençoado. Eu espero que a sua família esteja reunida. Você que tem a sua mãe, dê um abraço apertado a ela. Você que não tem mais a sua mãe perto de você, como eu. Que você possa abraçar outras mamães e abençoá-las. Já que o Senhor já levou a sua mamãe. Abençoe a outros. Seja você um filho para outras mamães. Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Um passou a cuidar da vida do outro a partir do momento de Jesus, da partida dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana abençoada, um dia abençoado na sua presença. Curta muito o seu dia hoje, mamãe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.